Web. Era uma noite chuvosa quando resolvi pegar meu laptop. Estava entediante aquela noite, então resolvi pesquisar qualquer site. Então, em um dos sites apareceu uma propaganda com o seguinte anúncio: saiba como acabar com seus inimigos em menos de 24 horas. Minha curiosidade falou mais alto. Direcionei o ícone do mouse até a estranha propaganda. Assim que cliquei, entrei em um site muito estranho. Ele parecia mais um Death Note, porém na internet. O estranho do site é que o endereço dele era simplesmente http://.net. Nunca vi um site desses. Porém, para testar, eu abri outra aba e pesquisei o nome de um assassino em série que ninguém conseguiu capturar até agora: Myers Staley. Segundo o governo, ele está foragido desde o ano de 2000 Será minha cobaia? Falei com um tom debochado. Assim que escrevi o nome dele nesse tal site, a tela ficou escura e apareceu uma mensagem em branco dizendo: em poucos minutos, a pessoa que possuía o nome e sobrenome parecido será eliminado. No dia seguinte, estava me arrumando para ir à faculdade quando liguei o televisor. Vi em todos os noticiários que estava dizendo: mais de 20.000 pessoas morreram, e todas com nome e sobrenomes iguais ao assassino em série chamado Myers Staley, que foi encontrado morto próximo a um açougue. Ninguém sabe quem assassinou ele e... Rapidamente desliguei a televisão. Estava em choque. Não acreditei que aquilo era real. Eu simplesmente peguei minha maleta e saí correndo do meu minúsculo apartamento. Cheguei na faculdade em prantos. A tarde toda não conseguia prestar atenção na aula. Eu estava pensando nas 20.000 pessoas que havia matado, só por conta de um assassino que eu queria testar. Porém, não era mais o mesmo. Eu queria entrar naquele site. Eu estava louco para digitar mais nomes. Queria ver o poder que estava em minhas mãos. Porém, esqueci das regras que havia lá. 20 horas. Finalmente acabaram as aulas, então pude retornar para casa. Mas enquanto caminhava nas ruas escuras da minha cidade, tive a impressão que estavam me seguindo. Olhei para trás e não havia nenhum sinal de vida. Rapidamente peguei meu laptop, acessei o histórico do navegador. Achei que estivesse louco, mas aí está. Disse como se estivesse completamente perturbado. As minhas noites não eram estressantes ou tediosas, porém sempre entrava no Death Web e acabava com centenas de pessoas. Aquilo era vida. Aquilo era prazeroso. Todas as manhãs, quando me arrumava para a faculdade, ouvia os nomes que escrevia naquele site. Haviam sofrido acidentes, falecidos de forma desconhecida. Vocês viram que morreram mais 50 pessoas ontem? Disse um senhor que estava sentado ao meu lado no ônibus. Estou até com medo de ser o próximo, disse um idoso que estava comendo um biscoito amanteigado. Uma mulher ruiva, cabelos curtos, logo entrou no ônibus. Ela usava um jaleco branco e tinha uma maleta preta. Ela estava ao telefone. Não parava de olhar para ela. Parecia um feitiço. Mulheres assim que deixam todos os homens loucos, disse o senhor ao meu lado. Meu jovem, não vale a pena. Que você está falando? Eu tenho um cara que estou interessado em relacionamentos, disse com um olhar descontraído. Todos em minha volta começaram a rir. No meu tempo, quando o senhor ao meu lado ia falar, logo me levantei e desci do ônibus. Estava a 20 metros da faculdade. Quando eu ia caminhando pela rua, percebi que estava sendo seguido. Olhei para trás e aquela mulher ruiva caminhava em minha direção. Logo apressei os passos até que ela gritou meu nome. Senhor Alex. Olhei para trás com um tom de espanto e então eu disse:
Como você sabe meu nome? Quem é você? Sou a doutora Elizabeth. Estou aqui fazendo uma pesquisa e me orientaram a falar com você sobre as mortes que estão acontecendo misteriosamente aqui nesta pequena cidade, disse ela, justificando enquanto alisava uma de suas mechas ruivas. Ah não, me descobriram. Já sabem que eu matei aquelas pessoas. Sabem do Death Web. Entrei em desespero. Meu corpo começou a suar frio. Eu estava completamente perdido quando ela disse: soube que você é bom em programação e por isso que te procurei. Fiquei com medo de não te encontrar. Bom, eu sou ótimo, disse em tom de ironia. Como eu poderia ajudar uma cientista? Apenas me diga, como você descobriu aquele site? Disse ela com um tom sério. Sua mão direita estava dentro da bolsa. Assim que ela tirou, estava segurando uma pistola 9mm. Seu dedo estava próximo ao gatilho, então ela caminhou até mim enquanto mirava aquela arma na minha direção. Eu estava pálido, mal consegui falar, enquanto a mesma colocava a mão em meu queixo e alisava. Seria uma pena um gato como você acabar caindo no caldeirão de água fervendo só por conta da sua curiosidade. Eu estava olhando em sua direção, quando um carro de porte grande cinza chegou. A placa não pude ver, pois assim que um homem alto, gordo, que fumava um charuto saiu, mandou-me vendar para eu não ver o caminho. Era esse moleque, o portador do site da morte? Disse o gordo. Sim, eu tenho certeza, afirmou a ruiva. Vamos torturar esse pirralho para ele contar o endereço do site, completou uma voz que saía de dentro do carro. Foram 2h30 de viagem. Não podia ver nada. Não tinha escolha, a não ser mostrar o endereço do site. Eu irei morrer mesmo assim. Chegando ao local, me prenderam em uma cadeira e retiraram minha venda. Vi que a maioria dos sequestradores eram mulheres, então decidi não contar. Foram horas e horas de tortura. Me fizeram comer alimentos estragados, me queimaram, usaram palavras ofensivas, entre outros horrores. Puta merda, ele não disse nenhuma palavra, disse o gordo, já suspirando de raiva. Seu rosto estava vermelho e ao mesmo tempo falava cuspindo. A ruiva pegou a faca e direcionou contra meu pescoço e em seguida disse sorrindo: você tem 2 opções. Contar o endereço do site e sair vivo, ou ficar calado e morrer. Escolhe. Assim que ela falou isso, comecei a chorar. Logo em seguida, contei a eles o site que havia me mandado a propaganda e o endereço do site. Enfim, estou livre, mas é claro que não iria deixar eles escaparem. O erro deles foram falar seus nomes e também mostrarem seu rosto. Agora, eu iria fazê-los pagar por isso. 1000 mortos, todos com os seguintes nomes entre outros a Desliguei a televisão e comecei a gargalhar. Foi muito bom ouvir os vermes serem enterrados mortos. Suas fotos foram divulgadas, mas somente a ruiva não apareceu. Ela deveria ter morrido, eu gritei. Aquela merda. Bati meus punhos contra a mesa, fazendo-a partir ao meio. Fui até a cozinha e voltei com uma faca de cozinha de 15 centímetros. Meus olhos estavam vermelhos de ódio. Saí de casa e peguei o ônibus. Em um dos assentos, vi a ruiva novamente. Ela estava com um macacão provocante. Usava o mesmo jaleco branco e estava com uma maquiagem casual. Seu cabelo estava solto. Me aproximei ao lado dela e sentei. Senti que ela estava me evitando. Segurei sua mão e aproximei de seu ouvido e sussurrei em sua orelha. Você tem 2 escolhas. Gritar para o motorista que um assassino está prestes a te matar, ou permanecer em silêncio até a próxima parada. Dei uma risada de leve e em seguida voltei ao meu posto.
A garota continuou imóvel até a próxima parada. Percebi que suas mãos estavam suadas. Então, quando o motorista parou de conduzir o ônibus, levantei-a e a puxei para a saída. "O que quer de mim?" perguntou ela, desentendida. "Óbvio que você sabe, minha cara. Vingança." Olhei para a mesma enquanto apertava sua mão levemente. "Onde você vai me levar?" perguntou-lhe mais uma vez. "Não pergunte, deduza", disse dando passos leves até um motel. Chegando lá, pedi um quarto de casal e então entramos no elevador. Ela estava meio confusa e então, quando ia perguntar mais uma coisa, o andar que havíamos solicitado tinha chegado. Entramos no quarto. Logo que entrei, tranquei a porta e ela logo disse: "Me deixou viva para abusar de mim? Você não é um cavalheiro como eu havia pensado." A empurrei em direção à cama. Então, subi em seguida com minha maleta. Retirei a faca e mostrei a ela. "Você acha mesmo que eu iria esquecer de você?" Ha, ha, ha. "Melhor esquecer isso. Eu posso ser útil em algo", disse ela apavorada. "Você é inútil, porque eu iria acreditar em uma barata como você." Em seguida, passei a ponta da faca em sua garganta. Não me mata, eu fui obrigada." Logo, a mesma começou a chorar. "Eu vou acreditar em você?" Terminei a frase e comecei a passar uma de minhas mãos nas coxas da ruiva. Ela começou a chorar enquanto eu apontava a faca em seu pescoço. "Sinto muito, mas terei que acabar com você." Assim que ela olhou para mim, enfiei a faca em seu pescoço. O sangue começou a escorrer lentamente enquanto ela começava a engasgar com o próprio sangue. Naquele momento, comecei a gargalhar. É claro que não demorou muito para a polícia chegar e deparar com a seguinte cena. Eu estava arrancando os órgãos do cadáver e tirando fotos para postar na Death Web. Fui preso e condenado à cadeira elétrica. Não me arrependo do que fiz, apenas queria matar mais e mais gente. Como a prisão só havia eu, todos os presidiários já estavam mortos. Fui tratado como rei até o dia da minha morte.